Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Georges, criador dos robôs, e fazer um vídeo hoje que é um vídeo bem detalhado dos campos de configuração do robô, né? Foi uma demanda que apareceu, teve um cliente que fechou, se interessou, né? E começou a operar e ele contou, né, a situação dele. Começou com uma banquinha pequena de 300. Ele disse: eu tenho 10k, George, mas eu quero, já perdi muito. Eu quero. Eu vi lá com alguns campos do vídeo, ele é bem entendido mesmo. Ele analisou, ele disse: eu quero fazer assim, vamos fazer assim e tal. Vamos testar primeiro, né? Aí bora. Aí botou US$ 300, né? Aí ele operou tipo quarta, quinta e sexta, né? Sexta deu uma queda muito grande, né? Se a gente pegar o gráfico aqui e olhar, vou até botar aqui. A gente vê aqui os dias, né? E eu tô com essa conta demo aqui. Eu tô testando o robô do Bitcoin também. A gente fez um Bitcoin. Aí tá rodando aqui. Mas enfim, aqui é o gráfico do ouro. E enfim, na quinta, né? Ele veio e na sexta ele deu essa despencada, né? Foi justamente dia 15, né? No caso ontem, hoje é 16, é isso mesmo, dia 15. Dia 14, normal. Então ele estava operando na conta dele com dois robôs. Com esse Gold, que é um robô de retorno de média, e esse Spectre, o V66, que é um robô que tem 4 entradas. Ele é bem parametrizado. Esse Spectre, se você for rodar bancas pequenas, ele tem 4 entradas. Aí você tem que escolher uma entrada só, porque senão fica muita entrada, né? Você pode, ele tem sidebar, tem Larry Hudson, cruzamento de média, tem Golfo. Eu vou mostrar ele aqui. Então o que foi que aconteceu? Ele operou, né? Primeiro dia. Eu sei que ele fez tipo 10%. Eu acho que no primeiro e segundo dia aqui eu fiz mais até. E deu essa despencada, né? Aí o que acontece? Eu vou até abrir aqui para olhar. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu fiz um MQL rápido só para vocês verem. Ele não rodou nenhuma semana. Ele tá com saldo atual de US$ 2.400. Ele começou com 300, lucrou US$ 70, vamos dizer. Mas se fosse 300 seria 30, né? Então dos 300 mas ele foi botando mais, né? Ele botou 7, depois botou mais, sei lá, 400, fez 700, depois ele botou mais 2.000. Aí terminou a semana com isso. Só que ele verificou o seguinte: o que foi que ele pediu? Disse: Jorge, eu não quero nem que lucre tanto. Eu quero que lucre tipo, eu acho muito, ele disse. Não adianta pra mim lucrar 10%, 20, 30. E ele ficou com medo, né? Por conta da queda, né? Que é normal, né? E o ouro tem isso, né? A gente sabe. Ele disse: eu prefiro uma coisa mais enxuta, um stop curto. E que mesmo que stop, ele faça mais operações tal, e no final saia no positivo, assertividade e tal. Eu não quero tipo stops longos, porque ele operou com dois robôs, na verdade.
Tem um que dá pra... Os dois dá pra configurar o stop dos dois. Só que um tava configurado, por ser dois robôs, vamos dizer assim, ele operou na potência máxima. Deixa eu abrir aqui pra... Ele operou com dois robôs, certo? Que já exige uma banca maior, já opera mais. E ele rodou abrindo bastante ordem, que também pode configurar a quantidade de ordem. E um dos robôs estava com o stop longo e ele não gostou. Ele explicou, ele disse, minha meta, se eu não me engano, ele disse, minha meta é lucrar. Minha meta, George, é lucrar isso aqui, tipo 3% no mês, 8% no mês. Aí fez em um dia, né? Em dois, né? Aí ele ficou louquinho, assim, gostou, adorou tal, não sei o que, mas depois ele viu que o stop tava longo, né? Foi analisando, né? Ele entende muito, né? Ele viu a questão do break-even. Aí até mediante esse caso dele que eu tô detalhando hoje, vou detalhar as funcionalidades do robô, explicar que ele começou com isso, fez isso, o que é possível, o que não é, o que é para configurar, a situação dele que já lucrou muito em 3 dias tal, mas ele quer uma coisa mais ajustada. É possível, Jorge? Como é que a gente faz? Tal, eu queria assim, assado, tal. Eu digo, é possível, doutor. Primeiro o que é que a gente vai fazer? A estratégia não vai operar com dois, porque quanto mais robô, mais entrada, né? Quanto mais entrada, a tendência de... Ele até pode operar com dois, é só parametrizar, né? Porque no caso esse primeiro aqui de retorno, como é que ele funciona? Pronto, vamos dizer o seguinte, explicar rapidamente esse de retorno. Vamos dizer que ele caiu aqui, sei lá, caiu bastante, ó. Tá dando aqui 13 mil pontos. Você pode botar na configuração do robô que se ele cair a partir de 10 mil pontos, 12 mil pontos, você pode entrar comprado. Ele identifica isso baseado na distância dessa média aqui de 200. Então, ou seja, na verdade seria assim, ó, se afastou 7.500 pontos, 8.000 pontos da média de 200, se afastou, ele compra. Subiu muito da média de 200, ó, vamos dizer que ele veio nesse topo aqui, subiu aqui, tem, ó, 15 mil pontos, subiu 10 mil pontos, pode vender. Então deixa eu abrir aqui o campo dele. Esse é o mais simples, né? Esse é o robô que ele basicamente funciona assim, né? Aqui tem a conta. Você... Não é esse não. É o Gold Retor. Então tem o número da conta, né? Que eu mando a licença, né? O período, né? Ou vitalício, né? Que a gente pode botar. Magic Number, que no caso é quando opera com mais de um robô, você tem que ter Magic Numbers diferentes para não dar conflito na ordem entre os robôs. E aqui o lote, né? Você pode botar o lote que você quer operar. Esse aqui ele não tem gale. Aí você pode dizer que o stop é um stop curtinho, de 500 pontos, de 350 pontos. E eu quero um take de 1000, quero um take de 500, tem um take de 700, que isso também varia de tipo de conta, né? Se a conta for Pro, varia de corretora para corretora. Mas aí você ajusta, quando abrir você vê como ficou, né? E você vai ajustando aqui, né? Você pode botar 350 e tava, sei lá, com lote 1 pagando 3 reais, 2 reais. Aí você pode botar aqui 700, ele vai pagar o dobro, né? Ele vai pagar 6 reais. E aqui o stop de 700, 6 reais. Você quer um stop de, sei lá, 7 de 30, 7 vezes 5, 3.500 reais, 3.500 pontos, sei lá. Isso aqui você ajusta.
período base de distanciamento, você define qual é, que é o de média de 200. No caso é essa linha aqui exponencial. E o distanciamento da média, você afastou 2.000, você pode botar, ó, você afastou 8.000 pontos, eu quero só isso. Então, ou seja, ele só vai entrar se afastar muito. Se você botar aqui, se afastou 500 pontos, ele vai entrar o tempo todo. Se você botar aqui, só quero que entre vendido se afastar 12.000 pontos. Ele faz baseado num distanciamento e num cruzamento. Ele faz uma coisa conjunta, e num cruzamento de média ele faz tipo uma verificação, não só se afastar, mas ter certeza de que a tendência do cruzamento da média reverteu. Você pode usar 20 ou 50 ou 9 ou 16, são as que eu recomendo. Essa 9 ou 16 ela é boa, as duas são boas. Eu prefiro a 9 ou 16, entra mais rápido. Como se afastou muito, para você não, que às vezes você bota aqui 20, 50, ele começa a cair muito, ele só vai entrar quando já caiu bastante, entendeu? Aí você perde um bocado de ponto. E aqui 9 ou 16 ele entra mais rápido. Máximo de entrada por ciclo, porque ele pode continuar a voltar a subir. Então ele vai abrir novas ordens. Você diz, o máximo de entrada eu quero, se subir ele suba só mais 3 ordens. O distanciamento, vamos dizer, se ele subir mais 500 pontos, ele abre outra. Máximo de stop no dia, eu aceito 2. Eu aceito um stop só no dia. Essa estratégia ela operou, deu um stop para. Ela pode abrir até 4 ordens. Não, quero não, Jorge. Quero que abra no máximo 2 ordens se errar. Ok. Ele tem break-even, eu deixo falso, não gosto de break-even não. E ele tem o trail stop, aqui eu gosto, aqui é muito bom. Ele entra aqui com o percentual de 50% da meta, né? Da meta do take profit, do ganho. Mas ele já protege com tipo 250 pontos. Ó, eu já quero tipo, se já deu aqui, ó, a meta aqui, ó, 3.500, mas vamos dizer, se já deu 500, eu já quero segurar. Eu já quero que ele já suba o stop. Já não quero perder essa operação, ele tem isso. E aí ele segue, né? Então você pode rodar com esse robô numa janela. Ele é bem assertivo. Você fazendo essa situação, se afastou muito, porque sempre ele, a tendência, se você parar para olhar, ele, ó, aqui ele trabalhou a semana toda em cima da média de 200. Quando ele se afastou aqui muito, ó, ele voltou, subiu, bateu, subiu, foi, se afastou de novo para cima, voltou. Ele sempre está nessa média de 200, que é a média de preço, que é uma média conhecida no mercado, que é uma média de preço, é uma estratégia, é retorno às médias de 200. Então se você botar aqui no M5, no M15, você vê, ó, se afastou muito, ele veio, bateu, se afastou muito, aquele se afastou quanto? Ó, 15.000 pontos. Se afastou 15.000 pontos, a gente tava vendo 8. Aí ele abriria aqui. Aí se afastar mais 8, abre outra. Você pode definir assim. Aí ele abriria essas 2 ordens aqui. Aí vamos dizer, nessa primeira ele se afastou. Aqui, dependendo do take que você botasse, ele teria pago. Aí aqui ele se afastou de novo, ele entraria de novo. Aqui ele voltou de novo, ó. Ele pagaria de novo, então ele segue assim. Você pode operar também só com esse robô, só com essa estratégia. É como eu falei, quanto menos estratégia. A do Bitcoin, ela é baseada nesse conceito. Se afastou muito do preço, muito, vamos dizer, caiu demais, a gente lança uma operação de compra. O Bitcoin caiu muito, aí ele tá aqui, ó, com uma operaçãozinha de compra. Tô testando, né? Esse robô ele ainda tá em análise, porque a questão da pontuação do Bitcoin é bem diferente, né? O movimento do Bitcoin é parecido com o do ouro até, só que ele corre bem mais, né? Então o que acontece
Sim, voltando aqui ao ouro. Então a gente tem esse robô, ele rodou com esse e ele rodou com esse outro aqui, o V66, o Spectre. Para a situação dele é melhor, porque esse aqui dá, ele pode tanto dar muitas entradas e não ser tão certeira, porque se você botar muito próximo e cair muito, a entrada ele não vai pagar e vai ficar negativo. Entendeu por quê? Porque ele ficou caindo. Ele gera essa situação. Ou você bota só para abrir se tiver muito distante. Ah, eu não quero que abra próximo não, só quero que abra com 15 mil pontos. Beleza. Aí você já vai elevar a assertividade dele 500%, 1000%, só que ele vai operar pouco, né? Eu tenho ele na versão só de compra e tenho ele na versão de compra e venda. Eu gosto só de comprar. Eu não gosto de operar vendido no ouro não. Certo? A não ser que seja com essa estratégia de tipo se subir muito, se afastar muito, 15 mil pontos, 8 mil pontos da média, 4 mil pontos da média de 200, aí ele dá entrada ou de compra ou de venda. Beleza. Então esse gold de retorno é isso, né? E a gente tem o outro que ele disse: não, Jorge, eu quero que tenha umas entradas boas e eu quero que elas tenham stops curtos. Eu não quero que o robô opere às vezes nem tem na semana. Se ele botar um distanciamento muito grande, você pode passar tipo uma semana sem operar, porque ela vai ficar uma semana lateralizada, vamos dizer. Aí também não interessa, né? Você ficar com um robô que vai operar só quando tiver uma situação atípica, vamos dizer assim, que caiu muito. Se for uma semana, duas, um mês normal, o robô não vai operar o mês todo, entendeu? Então, o que é que acontece? A versão 666, ela é bem mais completa. Deixa eu aumentar aqui. Ela tem bem mais campos. Então você pode definir nela. Vamos detalhar ela aqui. Esse é o segundo robô. Repetindo, você pode operar com um, com os dois, só com um ou com outro, entendeu? E configurar eles. Aí ele suporta tanto banca de 300 quanto banca de 1000, dependendo da sua banca. Vamos dizer, eu tenho $1000. Aí eu quero seguir a configuração dele. Vamos dizer, ele está fazendo um teste assim, numa conta com $1000 agora. E aí a gente definiu a cada ou 1.500, 2.000 pontos, que é um distanciamento bom, é que ele vai operar. Pode deixar 2.000, fica mais seguro. Ele quer uma coisa bem segura para render 8% no mês, entendeu? Que tenha stop, que tenha tudo. Então o que acontece? Eu botei 4 para ele, mas eu vou botar, eu acho que 3 ou 4, porque são 4 entradas que tem, né? Como o distanciamento tá muito, vai operar com um lote bem levezinho e ele botou $1000, dá para fazer isso aqui. Mas ainda 3 fica mais seguro. Mas esse distanciamento também influencia, porque só vai abrir a cada 2.000 pontos de distância entre uma ordem e outra. Então, ou seja, ele até as entradas ele verifica para não ficar uma entrada próxima a outra também. Mesmo que dê o mesmo sinal de novo, entendeu? Porque às vezes ele dá o mesmo sinal, só que é uma tendência de queda e ele vai ficar dando aquele sinal ali, vai abrir ordem uma perto da outra e o negócio vai cair muito. E aí vai perder o sentido. Então essa questão do distanciamento é muito importante também. Em moeda da conta, isso aqui não precisa mexer não. Isso aqui é o Gale, né? No caso eu não uso. Porque se você botar aqui a cada 3 ordens dobrar o lote, ele faz. Abriu 3, vamos dizer que ele botou aqui 10 posições. Abriu 3, ele dobra. Abriu 3, ele dobra. Aí é o famoso quebra-conta. Então o máximo de posições eu
uma coisa bem segura, 3 a cada X ordens. Aí eu boto logo assim, 50 permanece em 1. Ele não vai fazer gale, né? De jeito nenhum. Resetar a entrada, true, aqui deixa, modo de compras, né? Isso aqui sim, aqui são os sinais, né? E os time frames respectivos de cada sinal. Ele tem engolfo, né? De reversão. Ele tem inside bar, que é um outro sinal. Tem Larry Williams, que é uma estratégia muito boa de um trader muito famoso. Ele tem Larry no H1, é muito assertiva. Tem cruzamento de média, que abre legal assim, é boazinha. Eu botei cruzamento de média no M5. Você pode botar no M15 se quiser. Aqui você define qual o time frame que você quer que ele opere. Então você pode estar numa janela H1, mas eles vão respeitar isso aqui. As entradas não vão ver o time frame do seu MetaTrader não, eles vão respeitar essas entradas aqui. Com essas distâncias, todo esse contexto, né? É um filtro MM50, que isso aqui é um filtro de tendência, né? Esse filtro aqui, geralmente quando ele está acima da média de 50 períodos, ele está em tendência de alta. Quando ele está abaixo dessa média, ele está em tendência de baixa. Certo? Período de 50. Deixa eu vir aqui. Inserir indicador, tendência, move. Deixa eu botar uma de 50 aqui, exponencial vermelha. Pronto, ele baixou aqui, ó. Ele tá abaixo, sempre abaixo dessa meta, tá em tendência de baixo. Aqui ele subiu aqui, ó, passou a vermelha, ele ficou em tendência de alta sempre, ó. Aí começou a cair, rompeu a vermelha, ficou em tendência de baixa. Tocou, mas não rompeu, continuou em tendência de baixa. Continuou caindo. Até que ele para uma hora, né? E dá um sinal que o mercado começou a crescer. E aqui começam os sinais, né? Ou você tem aquele primeiro robô que se afastou muito, ele vai dar uma entrada aqui. Ou tem esse outro, né? Eu botei aqui essa média de 50 só para você ver que é uma média de tendência de queda de preço ou de alta de preço, né? Ele tem isso, né? Então ele usa esse período. Sim, aqui vem os sinais, né? E o stop e o take de cada um, né? São individuais, né? Ele vai com um padrão com isso aqui, com essa numeração aqui, que varia de conta para conta, de corretora para corretora. Porque se você bota aqui um exemplo, 1.500, vamos dizer um exemplo, que ele vai pagar, sei lá, 15 dólares. Mas aqui embaixo o trailer está em 50%. Se for 15, vamos dizer 10 dólares. Vamos dizer que isso aqui repercuta em 10 dólares. E o trailer está em 50%. Quando chegar em 5 ele já protege. Então a maioria das vezes, a não ser que seja uma tendência muito forte, ele não vai pagar esses 1.500, ele vai pagar a metade disso por conta do trailer que protegeu. Aí o que é que acontece? Ele sempre efetua assim, o número de ganhos é bem maior porque tem o trailer, só que ele não vai pagar cheio, né? Porque o preço voltou, mas às vezes paga também cheio quando a tendência é forte. Então ele aproveita as duas situações. Tendência forte, ele vai pagar bem, e na verdade você conta mais que ele vai pagar a metade disso por conta do trailer, que a maioria das vezes o trailer atua, né? Subiu para pagar 10, subiu 5, o trailer já sobe automático. O stop, você vê lá ele subindo. Por isso que assim não mexe em nada, o robô faz tudo. Com o número de lotes, número de ordens que abriu, distância, o trailer dos pontos, e cada entrada, o engolfo, tem o stop. Eu deixo sempre igual,
para facilitar para toda entrada. Mas você pode querer botar tipo no engolfo mais. Eu vou buscar mais. Aqui você configura como quer. E o trailer ele vai ser sempre proporcional, 50%, ou você pode mexer aqui. Você pode botar mais aqui. Ele disse bota 160 tal. Eu já mexi umas vezes, não gostei não. É a que eu gosto mais, aqui que eu já sei, mais simples. Se pagar metade pagou tal. Eu não fico inventando muita firula não, entendeu? Ele tem aqui uma questão de filtro da média de 200, considerando um 15 minutos, que é como mais ou menos assim, respeitando essa questão do preço aqui nas entradas, né? Ele dá uma filtragemzinha aqui. Time frame usado para isso aqui, o M15, o período 200, o período 500. Ele faz aqui meio que uns filtros para as entradas dele, um topo forte acima de tantos pontos. Esse aqui eu não mexo não, geralmente. Aqui eu não mexo não, eu deixo sempre aqui assim, esse padrãozinho aqui. Mas você pode, se quiser mexer para ver, para testar. Eu sei que essa padrão que vai, ela já vai muito boa. Você configurando basicamente, até mantendo isso aqui fica legal. O que pesa mais no meu ponto de vista é esse distanciamento aqui, o número de lotes, o distanciamento e a quantidade de ordens. Se você botar um distanciamento bom, 2.000 pontos, e só abrir 3 ordens, sim, você pode desligar também alguns sinais. Aqui no caso está 4. Vamos ver se você queira desligar cruzamento de média, sei lá. Eu não quero operar com cruzamento de média não. Ok, vai operar só com esses 3 sinais. Então eu deixo aqui limitado a 3 operações com distanciamento de 2.000 pontos. Pronto, essa configuração. E esse stop aqui você verifica. Quando abrir você olha lá. Eita, o stop está dando $80. Vamos dizer que aqui seja 20.000, para facilitar. Aí quando deu lá que lançou a ordem do engolfo, aí deu, sei lá, um stop de R$80. De, sei lá, R$80, um exemplo. Eita, R$80 é muito, não quero não. No máximo que eu aceito é um stop de $40. A conta de 1.000, se estopar $40 no dia, aí você aqui, o que é que faz? Você bota, em vez de 20, você bota 10. 10.000. Aí é o take de 1.500. Não quero botar um take de 2.000, George. Quero botar um take de 3.500. Porque se ele pagar, só quero ganhar ganhos altos. Você pode também configurar. Ele vai pagar geralmente, como eu falei, a metade do que você bota aqui, por conta dos 50% do trailer. Não é isso? Então pronto. Em detalhamento assim, um detalhamento bem assim que eu fiz aqui agora, que eu acho que fica bem compreensível, né? E tô fazendo aqui o do Bitcoin, né? Ó, ele abriu aqui ó. Eu tô no M5. Aqui ele vai abrir por aqui, né? Se eu botar no M15 aqui, no M30, não é lá no sistema não. Aí eu boto aqui. Se ele ganhar aqui, ele vai ganhar 5. Se ele perder, se ele voltar, ele vai perder 36. Aqui, como ele se afastou muito da média, ou ele pode, eu posso também aumentar isso aqui, né? Eu não quero que ele perca até, eu aceito até R$100. Porque o Bitcoin ele é mais bruto, né? Aqui tá perdendo 56. Mas aqui, ó, aí vamos dizer, eu liguei ele agora. Ele fez já essas 2 ordens. Essa primeira eu fechei na mão, porque eu ajustei o stop. E essa segunda ele pagou por si só. Pagou a metade, ó. Era pagar 5, aí provavelmente o trailer fez pagar a metade. Né? É como eu falei a questão, quando tem o trailer e 50%, o trailer na maioria das vezes ele age, né?
Pronto, aí vamos lá. Eu fiz aqui um MQLzinho aqui da conta do cliente, né? Que não deu nem uma semana, na verdade foram 2 dias, 3 dias, né? O terceiro, na sexta, foi um dia só de queda, né? Foi um dia assim que teria estopado, né? Mas como o stop estava alto, não estopou não. Mas ele disse, não Jorge, eu quero que stop. Eu prefiro que stop, eu não quero que fique com stop alto não. Eu digo, mas isso ia devolver, viu? Não, devolveria metade, mas estaria tudo bem e tal, não sei o que, não tem problema não, eu prefiro. Eu digo, tá certo, então vamos fazer assim. Mas aí ele lucrou logo 10%, sei lá tal, aí, enfim. No final tá dando 13%, mesmo depois que ele subiu. Que iria para uns 40%, eu acho, baseado nos... Não, 40% não. Iria para 20%, né? De 360 seria quase 20%. Mas aí subiu, ficou em 13 aqui, enfim. Ele tá medindo 13 aqui. Ele tá dizendo uma semana, mas na verdade não foram. Foram 3 dias. Tem as operações aqui. Do dia 15, 14, 13. Foi quando ele iniciou, dia 13. Ele botou 300. Aí saiu pagando, né? Pagou um, pagou um, pagou um, pagou 5. Foi outra entrada, pagou um, pagou 2, pagou um, tal. Aí ele se animou, botou 700. Certo? Aí operou, a gente até aumentou o lote, que não deveria ter aumentado, porque ele estava com 1.000 só de banco. Com 1.000 devia ter deixado um. Mas aí no caso ele pagou, ele botou $2.000 a mais. Só que ele pediu pra botar o stop curto. Mas assim, estatísticas, né? 27 teve 27 negociações. Teve zero perda, né? Não teve stop, porque o stop tá longo, né? Vai ter stop agora. Melhor negociação 7, 100% de acerto. O stop longo ele dá isso, né? Você fica com um rebaixamento, mas ele disse que prefere com um stop. Eu entendo ele. Disse, já perdi muito, Jorge. Não, eu não quero não, e não sei o que, eu prefiro ganhar pouquinho e tal, e stop curto, pen e tal. Ele entende bastante, eu entendi a situação dele. Tanto é que vai operar só com um robô. E eu tô explicando até esse vídeo que ele vai assistir, que aí ele vai saber ajustar da forma que ele realmente, se ele quiser desligar um sinal, ele desliga. Se ele quiser aumentar um lote, a questão do distanciamento. Eu preciso fazer esse vídeo porque mostrando na tela é um mini curso, né? Vamos dizer, de como mexer com o robô, né? Porque são muitos campos, senão a pessoa não sabe, né? Então aqui tem uns dados aqui, crescimento 13%, tal, não sei o que. Essa semana deve mudar, porque a gente já alterou a configuração do robô. E ele pediu, ele fez até outra conta, botou $1.000. Aí ele vai avaliar. Eu fiz esse vídeo para ele avaliar se ele vai querer 2 robôs. Agora a gente tem algumas situações de negociação, né? Que eu ressalto que no caso tem que ser na Infinox, né? Eu não gosto de copy. Na RoboForex, se você botar copy, ela lança o lote que quer, aí lasca tudo. Se bem que com o robô você controla o lote, né? Mas se for copy, não vai ter o robô, né? O robô vai ser o robô do copy. Então quem vai lançar o lote é a corretora. Aí realmente é pedir para quebrar, porque um lote que era para estar em 0,1, a banca subiu, vamos dizer, 15 dias, daqui a pouco quando tá em 0,5, uma coisa que era para estar em 0,1 ainda. Entendeu? Então a corretora, ela é questão de copy. E assim,
na Infinox, né? Você abre a conta, se você quiser até testar gratuitamente o robô, tipo com $300, $500, $1000, eu até libero. Agora na Infinox, né? Eu fiz na Roboforex uma época aí e tal, mas não, eu tô saindo da Roboforex. É boa assim pra copy e tal, não sei o que, mas eu tô centralizando. Tem a conta PAN na Infinox, o atendimento eu acho melhor, enfim. Mas assim, o cliente comprando, né? Ele pode rodar na Roboforex, né? Não tem problema nenhum, né? Onde eu tiver IB, né? Ele pode rodar. É isso. E dependendo da banca, a gente pode negociar o valor do robô. E é isso. Ele tem banca grande, né? $10.000. A gente pode fazer várias situações, né? Anual, licença vitalícia, depende. Depende do valor, depende da quantidade de robôs, depende da banca do cliente. Uma série de situações. Aí pessoal, é isso. O vídeo o Bitcoin já vai pagar, ó. Tava negativo 3. É porque o mercado tá fraquinho ainda essa hora. É uma conta demo aqui, ó, da Infinox. Ela tem também várias criptos, o spread é muito bom. Ela tem muito ativo. Ela tem ativo demais. Ações, Tesla, Kodak, tem cripto que só a gota ela tem ouro, ela tem 5 ouros. Ela tem 5 ouros na conta real. Ouro chinês, ouro canadense, ouro europeu, ouro dólar. É ouro pra caramba. Mas não aparece aqui na demo não, só aparece na real. Ela tem vários ouros. Ou seja, você pode botar para operar até também, dependendo da sua banca, mais de um ouro, né? O ouro euro, o ouro chinês, o ouro canadense. Tudo vai da banca também, né? Aí é isso, pessoal. Tá aqui a telinha para vocês verem o que é possível fazer, configurar. E pronto, esse vídeo foi mais para mostrar essa questão dessas configurações, que foi uma demanda que veio por meio desse cliente, né, que é um cliente bem específico, que muitos clientes eles realmente preferem ficar, mexer o robô tal, fazer do jeito que ele quer. Eu já prefiro o stop maior. Ele disse não, eu quero stop curto, eu já perdi isso, já aconteceu tal, isso, aquilo, enfim. Aí eu entendi o lado dele e a gente pegou, montou conforme ele quis e vai operar essa semana. Então tem essa possibilidade de fazer N situações. Altamente seguro, mediano, mais agressivo, operando com todos os sinais, 2 robôs, um robô, um sinal, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui tá o reflexo aqui dos dias aqui que ele operou. E agora a gente vai em frente. Tem mais $1000, outra conta para operar, para testar. E aí a gente vai ver como é que se comporta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo então. Um abraço a vocês aí. Tchau, tchau.